que são experiências de quase morte? Naruhodo. Meu nome é Sara e era uma enfermeira da UTI que estava trabalhando em mais um turno noturno do pronto-socorro de hospital de Rigenstad, na cidade holandesa de Arnhem. Eram 15 de dezembro de 2001, 16 da tarde, de um dia ensolarado, mas um tanto quanto frio típico da época. Uma ambulância trouxe um paciente de 44 anos cianótico, praticamente em coma, para a unidade de cuidados coronarianos. Ele tinha sido encontrado caído em um campo aberto dentro de um parque aberto ao público durante um dia ameno, mas ensolarado, por transeuntes. Após sua admissão, ele recebeu respiração artificial sem intubação, enquanto fazíamos massagem cardíaca e desfibrilação. Quando a equipe médica resolveu intubar o paciente, notamos que ele tinha próteses dentárias na boca e eu as removi e coloquei em cima de um balcão ao lado. Enquanto isso, continuávamos com os movimentos de ressuscitação cardíaca. Após cerca de 1h30 de cuidado intensivo, o paciente apresentava um ritmo cardíaco já suficiente e pressão razoavelmente normalizada, mas ele continuava em ventilação mecânica e intubado, ainda em coma. Ele foi transferido para a UTI para a continuidade do acompanhamento de suas funções vitais. Apenas após mais de uma semana, eu o encontrei novamente. Ele estava agora de volta da UTI cardíaca e estava em um quarto regular. Eu lembrava dele, mas achava que, obviamente, ele não se lembrava de mim, dado seu estado crítico de entrada. Eu trouxe e apliquei sua medicação. Durante o procedimento, ele disse: "Oh, você é a enfermeira que sabe onde está minha dentadura." Fiquei muito surpresa e ele continuou: "Sim, você estava lá quando eu fui trazido para o hospital e tirou minha dentadura da boca e colocou no balcão. O balcão tinha vários frascos e mesmo assim você a colocou em um espaço no meio deles, acomodando-a em segurança." Eu fiquei particularmente impressionada porque eu lembrava disso que fiz enquanto o homem estava em coma e no meio do processo de reanimação. Quando eu perguntei por mais detalhes sobre o que ele se lembrava daquele dia, ele comentou: "Eu estava vendo a mim mesmo deitado na cama, como se estivesse do lado de fora, e estava percebendo como todos estavam preocupados e ocupados comigo, tanto médicos quanto enfermeiros, durante o procedimento de reanimação." O paciente também foi capaz de descrever corretamente e com detalhes a pequena sala na qual ele foi ressuscitado de sua parada cardíaca e a aparência de várias pessoas presentes, incluindo ele mesmo, suas roupas e condição. Ao mesmo tempo que observava a situação, ele relatou ter estado com muito medo de que os médicos parassem com a ressuscitação e ele pudesse morrer. De fato, nós enfermeiros e médicos estávamos com uma posição negativa sobre o possível prognóstico do paciente, haja visto a condição crítica com a qual ele tinha sido admitido ao hospital naquela tarde. Nossa, Sara, eu estava naquela situação, vendo tudo, e ao mesmo tempo tentando de forma desesperada avisar a todos que eu estava vivo e queria que eles continuassem com o procedimento de reanimação, mas parecia que ninguém conseguia me ouvir ou entender, comentou o paciente em sua sala de recuperação. Claramente, o paciente parecia profundamente impressionado por sua experiência e disse que a partir daquele momento ele perdeu o medo da morte. 4 semanas depois, ele deixou o hospital como um homem saudável e continua assim até os dias de hoje. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo para alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. E número 3, Altair, tem uma novidade. Porque além do Apoia-se, agora você pode também apoiar, colaborar com a produção do Naruhodo via PicPay, Altair. Isso aí. É fácil, é só você baixar o aplicativo PicPay e vai procurar lá por Naruhodo. E tem lá a opção de assinatura. Isso. Ok? É simples, indolor e o PicPay ainda é uma ferramenta que vai te ajudar a fazer vários tipos de pagamento. Tá? É por isso que a gente está optando por essa nova alternativa de pagamento. Quem preferir continuar no Apoia-se pode continuar. Tá? Quem quiser migrar para o PicPay está convidado. Por quê, Altair? Porque em breve a gente vai ter conteúdos exclusivos para assinantes
E a gente vai usar uma plataforma que precisa ser assinante do PicPay. Então quem quiser migrar, quem quiser ter acesso a esse conteúdo exclusivo, vai precisar migrar a sua assinatura para o PicPay. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodô está abrindo espaço para o podcast das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Agulhas, comandado pela Fernanda Frias e pela artesã Fá Giandosso. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naruhodô, e conheça o podcast Agulhas. Oi, aqui é Fernanda Frias e junto com a minha amiga Fá Giandosso, eu quero convidar vocês para ouvir o nosso podcast Agulhas. Nele, a gente fala sobre todas as venturas e as desventuras de se viver das artes manuais. Falamos sobre empreender, trabalhar de casa, criatividade, costura, crochê, tricô, bordado, tudo sem romantizar ou usar filtro, mas também sempre muito bem-humoradas. Se você é artesã, adora uma manualidade, quer dar boas risadas, vem ouvir a gente. A gente tá no Spotify, iTunes, Deezer, SoundCloud, Castbox, Twitter, Facebook, YouTube, ou seja, não tem como não achar a gente, só procurar podcast Agulhas. Obrigada ao Naruhodô por esse espaço, a gente espera vocês por lá e prepare suas agulhas. Altair, a gente ouviu uma história aqui tenebrosa, hein? Uma história de quase morte. Olha só o chamado EQM. EQM. Uma história real. Pois é, esse tema, Altair, foi provocado por uma ouvinte. Pois é, quem foi? Foi a Carla Salles, que tem 32 anos, é arquiteta, é cearense, mas mora em Toulouse, na França. Olha só. Mais uma brasileira fora. Mais um ouvinte internacional. Pois é. Eu sou mega fã de vocês há muitos meses. Eu deveria até evitar ouvir coisas em português no momento, para ficar fluente logo no francês. Mas sem Naruhodô eu não fico nem a pau. Aê, olha só. Pessoal, minha pergunta é sobre EQM, experiência de quase morte. Nesses dias eu tenho assistido uma série de depoimentos no YouTube e tenho pensado direto sobre o assunto. Será um prazer ouvir o Altair amenizar minhas paranoias sobre o tema ou piorá-las, vai saber. O que, afinal de contas, a ciência sabe sobre essas experiências de quase morte tão loucas e parecidas entre si? E aí, Altair? E aí, Ken? Você já teve uma experiência de quase morte? Rapaz, eu não tive essa felicidade. Não. Você já conheceu alguém que teve? Que relatou do seu ciclo próximo? Também não. Não. Já tive pessoas que descreveram... Que passaram por problemas físicos, assim? Ou tiveram alucinações malucas durante o sono, mas... Não, mas ela aí sono. Não achava que estava morta. Não, mas não tava doente, não teve ela nenhum... tava acordada. Como foi, assim? Eu sei lá, você vai perguntar um dia... A Leila tem essa... Ela tem essas coisas. Ela tem essa história. Tá. Não, então, uma coisa importante é definir o que é uma experiência de quase morte. Tá. Você tem que ter algum transtorno, algum distúrbio clínico. Certo. Em geral, uma parada cardíaca, um AVC, algum tipo de problema sério. Certo. Né? Que coloque você numa situação de coma ou quase coma. E aí você é candidato a ter o seu caso avaliado como sendo uma experiência de quase morte ou não. Certo. Tá? Mas é importante tirar um pouco desse aspecto transcendente, sabe? De algo místico. Primeira coisa que a gente pode começar a avaliar é assim: existe experiências de quase morte? A resposta é sim. Existe. A experiência em si existe, tanto é que tem um relato. Esse relato que quem narrou, né? Ele é um relato real. Certo. Está num dos artigos da descrição de 2001, que é um dos artigos mais completos que a gente tem sobre a prevalência de experiências de quase morte. Então, enquanto experiência, ele acontece, a pessoa relata, né? Ela vivencia coisas. Tá? É o Near Death Experience, né? Se você quiser buscar coisas em inglês. Aí. A gente deixa umas referências também, né? Mas esse é um exemplo de um dos relatos que tem nesse artigo. As experiências existem. A questão é qual a prevalência disso, se é muito comum ou não, né? Porque assim, pessoas têm, por exemplo, ataques cardíacos todos os dias. Não a mesma pessoa, ainda bem. Mas pessoas na população têm, né? Mas nem todas apresentam isso. Sim. Né? Então, os estudos mostram que, por exemplo, em populações de pessoas que sofreram ataque cardíaco, cerca de 18%, entre 18% e 20% dos pacientes apresentam experiências de quase morte. Tá? Mais ou menos um quinto dos pacientes. É bastante, hein, Altair? É bastante. É bastante. Mas por que não é todo mundo? Por que não é algo tão comum? Né?
E aí vem o outro ponto. Por que isso acontece? Né? Uma coisa interessante que faz com que a gente desmistifique o fato de ser algo espiritual, místico e tal, é o fato de a gente ter, nas experiências, nos relatos, coisas muito, muito, muito similares. Praticamente universais. Tá? Certo. Então, esse artigo mostra, e eu vou fazer um resumo aqui, todas as experiências de quase morte, elas têm características muito similares, independente da cultura. Similares a essa história que a gente narrou aqui. Isso. Essa história reúne várias características similares. Certo. Tá? Quais são as principais características observacionais, né, das experiências de quase morte? As pessoas relatam sentir uma paz interior muito grande, né, um sentimento de contemplação grande. Elas sentem como se estivessem flutuando. Meio fora do corpo, assim, essa coisa de estar fora do corpo. Isso. Se estivessem meio deitadas, assim. Elas estão num segundo corpo que não é delas, então elas estão se vendo de fora. Certo. Né? Elas, às vezes, têm visões de luzes, formas, coisas do tipo. Tem uma visão em 360. Então, é como se elas estivessem vendo com uma lente olho de peixe, assim, tudo. O tempo passa mais rápido ou mais devagar, a percepção de tempo. Certo. Né? Tem uma ampliação do... Às vezes é mais rápido, às vezes mais devagar. É diferente da realidade. Isso. As coisas parecem que acontecem mais rápido, mais devagar. Tem uma ampliação dos sentidos, da capacidade perceptual, sobretudo a audição, né? O sentido que elas relatam mais aguçado. E uma característica muito comum também é a sensação de estar viajando através de um túnel. Então tem um túnel e você consegue observar só através de um túnel, como se você estivesse olhando um cilindro, né? Pelo um cilindro. E a ideia da luz, né? No final do túnel vem a luz. Praticamente, nesse artigo e um outro artigo de 2014, que também tem vários relatos de experiências fora do corpo, todos esses atributos são responsáveis por mais ou menos 80% das experiências. Em 80% das experiências, você tem pelo menos 3 ou mais dessas características que eu citei. Então, isso faz a gente pensar uma coisa. É algo muito comum, assim, é muito homogêneo. Por que é algo tão homogêneo? Se a razão pela qual a experiência de quase morte, se o motivo pelo qual ela acontece fosse algo externo, ambiental, esperar-se-ia uma maior variabilidade dos relatos. Mas não, eles têm uma consistência muito grande. Esperar-se-ia, né? Esperar-se-ia, claro. A mesóclise aqui a mesóclise aqui é importante. Ressoou, né? Tanto é que existe uma escala, e tem um questionário para avaliar a experiência de quase morte, que é a escala de Grayson. Que a gente vai colocar aqui também no post. Já tá no artigo, tem um artigo dela também, que é uma escala com 16 questões. Então, por exemplo, a pessoa teve um ataque cardíaco, teve alguma coisa, ou uma cirurgia, às vezes acontece em cirurgias, é mais raro, mas pode acontecer. E aí depois você chega pra pessoa e pergunta: você teve alguma lembrança, alguma coisa? Né? Se a pessoa disser que sim, aí você aplica o questionário, ela responde 16 perguntinhas rápidas. Que toca justamente nesses fatores elementos que você colocou, isso, né? Por exemplo, se ela teve a sensação de que o tempo passou mais rápido. Isso, ou devagar. Se ela teve uma sensação de paz. Se ela ter saído do corpo. Isso, exato. Se ela observou alguma luz, né? Coisas do tipo. Se ela teve mais que 7 pontos nessa escala, aí é uma indicação de que ela passou por uma experiência de quase morte. Certo. Tá? E aí é isso que os artigos usam para quantificar pessoas que têm experiências versus pessoas que não têm. E aí a gente tenta, como é uma coisa muito homogênea, parece que o nosso cérebro reage de um certo jeito para lidar com essa sensação de estresse extremo, né? Que é um ataque cardíaco, que é, por exemplo, uma falta de oxigenação do cérebro, coisas do tipo, tá? Então parece que as explicações vão por aí. O problema dos artigos que estudam isso é que, assim, você não vai ficar no hospital esperando as pessoas quase morrer para coletar os dados. Sim. É muito difícil, tecnicamente, coletar os dados. Sim. Difícil ter a amostra, né? Isso. Você tem que gastar muito tempo observando muita gente para ver que pessoas têm um ataque cardíaco e depois, se tiver, 1/5 delas vai ter uma experiência. E você vê se a pessoa lembra ainda, né? Exato. Além disso, a gente tem um viés muito grande, que é um viés de memória. Porque às vezes a pessoa pode não ter passado pela experiência, mas lembra que passou. Porque a única coisa que você tem é o relato dela. Claro. Então, né, tem várias complicações, tá? Mas a gente tem algumas hipóteses. Tá. A gente tem principalmente 4 hipóteses. E, de novo, elas não são hipóteses excludentes, elas trabalham juntas. Certo. Provavelmente é uma mistura delas, tá? Do porquê a gente tem essas experiências de quase morte. Os relatos, pensando na antropologia da coisa, vêm desde tempos imemoriais. Então, na Grécia, você já tinha relatos
disso, né, de experiências de quase morte. É que agora as experiências de quase morte atualmente são mais frequentes porque mais pessoas se salvam. Certo. Porque antigamente mais pessoas morriam, porque a medicina não era tão boa, né? Então, tudo bem. Mas mesmo nos relatos gregos e relatos mais antigos, você tem 4 características que sempre aparecem nas histórias, que é a presença da luz, né? A experiência fora do corpo, a sensação de paz e uma percepção de que você está morto. Assim, a percepção de que você está morto é que existe um silêncio, uma plenitude, uma ausência de sensações. Isso que é a sensação de estar morto. Certo. Então, você vê que historicamente há muito tempo você tem isso é algo muito razoavelmente prevalente. E aí vem uma pergunta, mas por que algumas pessoas têm? Então, pega 2 pessoas que tiveram um ataque cardíaco, né? Passaram por ressuscitação e tal. Por que uma delas tem a experiência de quase morte e outra não, né? Não se tem nenhuma evidência dos trabalhos de diferenças psicológicas. Tá. Então, não tem diferença de personalidade para predispor uma pessoa mais a ter do que outra. Não tem. Não tem o fato da pessoa ser crente ou não. A religiosidade da pessoa não influencia. Não, se ela acredita em vida após a morte, por exemplo. Não. O fato de ter uma religião ou não, ou o tipo da religião não influencia também. Não tem diferença entre países. Parece que não tem uma região onde acontece mais. Então parece que não é uma coisa muito do contexto cultural. Parece que é uma coisa daquele corpo. Biológica, parece que tem uma questão muito mais biológica. Certo. E aí que entra as explicações. Essas 4 explicações, hipóteses aí. elas têm uma questão bem biológica por trás. Tá? A primeira, que é mais ligada à causa material, é o efeito de expectativa. Então, por que todas as experiências de morte são parecidas? Porque existe uma sensação de que esses atributos da luz branca fora do corpo, da visão em túnel, são coisas muito comuns na cultura pop, né, na cultura popular. E daí as pessoas têm uma expectativa de que isso vai acontecer e aí acontece. Né, vira uma profecia autorrealizadora. Certo. Tá? Então, ou ela acaba se lembrando daquele jeito, né? Isso. Não é que ela se lembra conscientemente, mas o cérebro dela tem essa disposição. Né? Então, quando está sob uma situação de estresse, o cérebro meio que emite esses displays. Né? Que são displays que são recrutados por aprendizagem social, né? De ver a luz, de tudo mais, tá? Mas essa parece uma explicação muito ruim, né? Tem explicações, a gente vai melhorar um pouco mais isso, né? Que essa é a explicação mais antiga, ela vem dos anos 30, tá? Nos anos 60 começou umas explicações mais psicológicas. Uma delas é o efeito da despersonalização, ou o efeito de alucinação. O efeito da despersonalização ele acontece muito em situações extremas de estresse, por exemplo, guerra, coisas do tipo, que é diferente de estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático acontece depois do trauma. A despersonalização ou alucinação, ela acontece durante o trauma. Então imagina uma pessoa num cenário de guerra, algo do tipo, ela meio que se vê de fora. E é muito comum em relatos de despersonalização de soldado, que ele começa a se ver de fora. Né? Então não é ele que está atirando ou recebendo tiro, ele se vê de fora, é como se ele se descolasse, né? Para não sentir a dor ou o estresse dele mesmo. Sim. Sabe? Então, alguns filmes de guerra, inclusive, tentam emular isso. Isso. Então, a ideia não vem da genialidade do cineasta, vem do relato do soldado. Certo. O soldado tem vários relatos que mostram isso. Quando o tiro me acertou, é como se eu tivesse me visto de fora. Né? E aí, de repente, tudo ficou em silêncio. Né? Às vezes você tem esse efeito no cinema, né? Tá um tiroteio absurdo, mas aí tudo fica em silêncio. Fica em silêncio, né? Emula exatamente como se ele estivesse essa sensação. contemplando, assim, né? Uma batalha. Exato, é a sensação de despersonalização. Isso é um fenômeno psicológico. Certo. Tá? Outra coisa que é diferente da despersonalização é a dissociação. Despersonalização é uma coisa que você não tem controle, tipo, você sai mesmo, né? A dissociação é algo... Você não sai do corpo, é menos que isso. Mas meio que você desliga, tá? Dissociação... Muitas pessoas têm uma tendência à dissociação. Lembrando que dissociação não é um sintoma psiquiátrico. Não é que você está doente mental. É uma característica de defesa. Sim. Tá? E você tem questionários de dissociação. Você pode... dissociação é aquela sensação que as pessoas têm de meio que ficar divagando. Sim. Sabe que você olha assim, de repente a pessoa tá divagando? Tem um outro Naruhodo que a gente comenta sobre isso, que é aquele: se eu tomo antidepressivo, continuo sendo o mesmo. Isso, é né? isso mesmo. Então a despersonalização é algo mais grave, é de fato um transtorno, um transtorno não, é um estresse muito grande. Certo. Você tem que pensar guerra, um acidente, algo muito grave com o indivíduo, né? A dissociação é algo mais leve. Então eu tô conversando com você e de repente eu olho pela janela e saio voando pela janela. Às vezes a gente tem isso em reunião de trabalho, né? Por exemplo, isso, dá reunião uma de desligada. trabalho, quem é que nunca
nunca dissociou, Isso. né? Despersonalizar é muito tenso, né? Mas dissociar, sim. Às vezes a reunião tá tensa, você dá uma desligada. Você esquece, né? Isso. E aí você tem questionários que avaliam isso, né? É o grau de dissociação que a pessoa tem com as coisas. Assim, às vezes mesmo sem estresse. Então, por exemplo, uma das perguntas de questionário de dissociação é: o quão comum é pra você estar vendo TV e de repente você percebe que não tá mais prestando atenção com a TV? Você dá uma desligada em outra coisa. Ou você, por exemplo, passou por um evento importante e você de repente se dá conta de que você não lembra que passou por esse evento, né? Então, isso são características de dissociação, tá? Então é meio que, durante a experiência de quase morte, como é um estresse muito grande pro seu corpo, você meio que dissocia. Então não é com você. Você dá meio que uma desligada, E né? aí você vê essas coisas assim na terceira pessoa. Você Isso. se vê na terceira pessoa, Você se vê na né? terceira pessoa. E aí, a dissociação, ela gera um fenômeno muito interessante da neurofisiologia, que é a falta de integração multissensorial. Quando você vê um estímulo, né? Você vê coisas, você vê, você ouve, você sente o cheiro, tudo ao mesmo tempo, né? Então tem uma integração dessas sensações no seu cérebro. Quando você tá por isso... Simultâneo, né? Uma Isso. coisa complexa. Ele integra, tem uma área que integra essa informação, né? Quando você tá, por exemplo, teve um ataque cardíaco e tá com falta de oxigenação do cérebro, o que acontece? Você ouve coisas, só que não tem essa integração muito bem feita. Sim, né? é como se fosse um áudio fora de sincronização do vídeo, assim, né? Isso. Só que é até pior que isso, porque às vezes você ouve um som e acha que viu. O seu cérebro reconstrói a imagem que você ouviu. Então, por exemplo, no relato do que você leu, né, tem a sensação, né, que tirou a dentadura dele e colocou em cima da mesa. Sim. Provavelmente, o que deve ter acontecido com o paciente? De fato, você tem um grau de aguçamento maior da capacidade auditiva. Então a pessoa percebeu que tirou a dentadura e ouviu o som daquilo batendo no balcão. E daí criou-se a imagem, Sim. né? Mas ele jamais viu aquilo, Ele né? não Até viu, porque ele não saiu do provavelmente estava corpo. de olho fechado, inclusive. Isso, não, exato. Ele tava de olho fechado, mas ele ouviu o som e construiu a imagem na Construiu cabeça. essa sequência, né? Isso, então o cérebro fez uma pareidolia também, né? Porque o cérebro tá todo meio bugado, porque você tá passando por uma situação de estresse muito grande. Isso é muito comum na dissociação e muito Mas comum... significa que ele estava consciente. Sim, né? significa Ou que ele seja, tava consciente. Tava em coma, mas consciente. Exato. Significava que tinha alguma coisa, ele tava ali, né? Ele tava ali. É quase um paradoxo, né? Ele estar em coma e consciente. Então, isso é uma das coisas interessantes do coma, porque tem níveis, né? Sim. Tem o nível da morte cerebral, que aí sim tudo bem, mas tem níveis em que você tem uma capacidade, sobretudo de audição, razoável. Assim, você registra informação, mas não percebe que registra. Toma cuidado com que se você estiver conversando, então, do lado de uma pessoa em coma, Isso. você acha que ela não tá ouvindo, né? Então, às vezes, o que acontece? Às vezes ela tá ouvindo, só que ela não percebe que ouve. Sim. Conforme ela vai começando a melhorar, essa informação no cérebro dela vira um déjà vu. Sim. Isso volta como uma informação em outro contexto, né? Vem uma sensação esquisita. Sim, e aí você sim. cria os relatos. Sim. Né? Então, o relato da experiência de quase morte é meio que a tentativa verbal de você organizar uma coisa multissensorialmente toda zoada, assim. De juntar coisas. É quase uma experiência artística mesmo, sabe? É muito interessante. Não, pois é, por isso que eu lamentei quando você me perguntou logo no começo do episódio, porque deve ser uma experiência muito louca. Então, do ponto de vista antropológico deve, mas você não precisa ter um ataque cardíaco pra isso. Pode usar, algumas pessoas usam LSD pra isso. Então, LSD não emula isso. Ah, é? Não. É muito diferente? Completamente Precisamos diferente. experimentar os dois, então, pra saber, é isso? Não, tem outra droga. É outra droga que você tem que usar. Tá. Assim, o LSD não elicia experiências de quase morte. Os relatos de gente que usou ácido não tem nada a ver. Tá. Sabe? Porque ele não... Fisiologicamente, ele não mexe com os receptores relacionados com isso. Certo. Então, não. O que a pessoa fala não é verdade. De causa material, não é verdade. Tá? Então, a gente já falou do mecanismo da despersonalização, da dissociação, da falta de integração multissensorial. E aí tem a questão bem material mesmo do cérebro físico mesmo, né? Que aí a área cerebral responsável por essa integração multissensorial, ela é chamada de junção tempoparietal. Ela fica bem do lado da sua cabeça, tá? Então essa é uma área, principalmente o córtex dessa área, que ele integra as informações da audição, da visão e tal. Essa Uma espécie área... de maestro. Isso, é um organizador, né? Essa área que dá pau, sobretudo na ausência de oxigênio, porque na função cardíaca o coração não está funcionando direito, não bombeia sangue, só fica faltando oxigênio no cérebro, e em situação de medo.
Então, basicamente, você tem uma A situação de medo também ele fica fragilizado. Isso. E aí é ligado com a questão da guerra, do trauma, né? Uma situação de medo extremo. Mas o fato, por exemplo, do ataque cardíaco, você tá com baixa oxigenação, a junção tempo-parietal dá um pau. E aí desintegra tudo. Certo. Né? E isso tem uma relação com o padrão de atividade do cérebro, com o EEG, com a eletroencefalografia, né? E aí você tem durante períodos, tem um artigo muito legal de 2012, em que eles fizeram com ratinhos, né? Um artigo da PNAS. Eles colocaram ratinhos em 3 situações. Uma situação de analgesia, eles anestesiaram o rato, uma situação de sono e uma situação de experiência de quase morte induzida por pressão, por um ataque cardíaco. Tem como simular um ataque cardíaco com droga. Certo. Tá? Então eles fizeram os 3 estados. E eles viram que o padrão de atividade elétrico do cérebro é completamente diferente. Nos 3 estados. Nos 3 estados. Certo. Então quando você está sobre analgesia, não é uma experiência de quase morte, né? Tem uma redução da atividade, mas não é. E também não é parecida com sono. Né? Ah, não? Não. Temos um Naruhodo sobre isso, que é o que acontece quando... Desliga o cérebro, né? Isso, se a anestesia desliga o nosso cérebro. Tá na descrição também. Né? Aí a gente vê o efeito da analgesia, que é diferente do sono. Certo. Tá? Mas nessa experiência de quase morte induzida por um ataque cardíaco medicamentoso, acontece um padrão ondulatório do cérebro que não existe em nenhuma outro momento, que são as ondas gama. Tá? Ondas gama são ondas de alta frequência. Então é como se as sinapses do cérebro emitissem spikes muito rapidamente. Então o cérebro começa a ativar muito rápido. Né? Então, por exemplo, quando você está acordado, o seu cérebro emite mais ou menos de 8 a 12 pulsos elétricos por segundo. Certo. Mais ou menos, de 8 a 12. Isso é as ondas alfa, mais ou menos, entre alfa e beta. Tá? Quando você tem onda gama, você emite 80 pulsos por segundo. Tem casos que você emite 300 pulsos por segundo. Então, uma situação estressante, por exemplo, é que faz isso, por exemplo. Provoca isso. Falta de oxigenação, uma sensação de medo, gera isso. Né? Mas até um certo limite, agora fazendo um parênteses aqui, até um certo limite esse estresse é positivo. Não. Porque ele aumenta a sua atividade cerebral. Ele aumenta a atividade cerebral, mas não quer dizer que você está pensando melhor, pensando mais. Ah, não. Não. É meio que desorganizado. Tá. Então, é o cérebro tentando reagir mesmo. Né? Então, não é uma maior atividade cerebral, uma maior quantidade de pulsos, não é relacionado com uma maior quantidade de comportamento. Certo. Quer dizer que você tá paradinho e o seu cérebro tá tentando reagir de algum jeito. Né? Então ele tá, gastando bateria. É como se fosse um carrinho virado de barriga para cima, só girando. Não vai para lugar nenhum e só gastando. Só tá gastando. Né? Então essas ondas gama aparecem em situações de experiências de quase morte. Entendi. Tá? E isso evolui, se isso continuar muito tempo, evolui para a morte cerebral. Então, uma pessoa em coma grave, que entra em morte cerebral, você liga os eletrodos dela, e você vê uma predominância de ondas gama por muito tempo, morreu. Não volta mais. Né? Então, não é bom. Sabe? Não é bom. É meio que uma defesa, mas não é bom. Tá? Então, quer dizer que esses relatos que eles têm, eles acabam sendo de períodos curtos? Então, por isso que a passagem do tempo às vezes é mais rápida ou mais lenta. Mas Porque se ele ficou muito tempo nessa situação, ele morreu. Ele morre, então. Por isso se ele voltou, então é porque o cérebro ficou ali, mas foi por pouco tempo. Em geral, é questão de minutos. Não é muito. A experiência em si ela é rápida. Sim. Tá? Do ponto de vista temporal, né? Cronológico. Algumas devem ser segundos. Deve ser bem rápido. E ele tem a sensação de que foram minutos, isso, mas, né? Isso, ele vê muita coisa, né? Então, deve ser rápido. Não, tem que ser rápido, senão o cérebro morre. Então é meio que uma sensação É igual a sensação da guerra. Certo. Né? Então o cara vê de longe o que tá acontecendo com ele, demorou 5 segundos. Isso, depois de repente ele volta. Ele volta, isso. Sim. Ou morreu, né? Ou morreu, aí depende. E aí, respondendo sua pergunta, que você que está curioso, né? Temos um artigo na descrição também que fala sobre o efeito de uma droga, muito estudado hoje em dia, sobretudo para depressão e tal, que é a ketamina. Ketamina. Já vem desde os anos 30, né? Mas hoje tem sido estudada com mais cuidado. A ketamina ela tem um potencial muito grande para tratamento de alguns distúrbios psiquiátricos. Ainda está em estudo e tal. Mas ela atua na junção temporoparietal. Então tem um artigo muito legal que mostra que eles relacionam efeitos da ketamina com os relatos de pessoas que passaram por experiências de quase morte. Então eles pegam os relatos escritos das pessoas, veem as palavras mais prevalentes
e veem as palavras de pessoas que passaram por tratamento com ketamina e comparam. E aí eles viram que as pessoas que usam ketamina têm um padrão verbal de relato muito similar àquelas que passaram por experiências de quase morte. E esse artigo propõe, é um artigo de 2019 ainda, ele propõe que a ketamina é uma forma de avaliar mecanismos de experiência de quase morte, sem matar a pessoa. Aí então a sua esperança... Quer dizer, algumas pessoas, ao consumir essa substância, eles têm uma sensação parecida com a de quase morte. Isso. Aí a sua esperança. Olha só. É aí, tá vendo? Mas qual é o benefício desse medicamento? Assim? Por que ele está sendo tão estudado? Então, ele tem uma ligação muito com drogas rituais, né? Ele já era usado, o MDMA e tal, né? DMT e tal, drogas rituais, ayahuasca, todo esse tipo de coisa. Atualmente ele é visto como uma droga muito promissora para a depressão, tratamento do espectro de depressão, não são todas. Ele tem baixo nível de efeito adverso. Parece uma droga muito promissora, mas ainda está numa fase de regulação de dose e tal. Certo. Tá? Muita gente associa, então todo mundo tem que tomar ayahuasca mesmo, falando, não, calma. Tá, tem que separar primeiro o medicamento, isolar, sabe? É um medicamento, não é pra você ficar usando open bar a parada, né? Mas tem um potencial muito importante. E a ketamina antigamente ela era usada como anestésico. As pessoas que usavam como anestésico relatavam esses tipos de coisas também. Então, provavelmente aconteceu na paralela ali, né? E foi uma coisa que foi descoberta. Né? Foi descoberta. E foi descoberta por ensaio e erro. Então você já tem os relatos místicos, né? De cerimônias e tal, né? De ayahuasca e outras drogas similares. Paralelamente o uso de ketamina como uma droga analgésica também para cirurgias. E aí foi se juntando os relatos e falei, isso aí deve ter alguma coisa. E aí agora estão se fazendo estudos de fase 1, 2 e 3 para testar o remédio. Ele é bem promissor. E pelo que você contou aí, de fato, são 4 explicações aí que não se excluem. Isso. Né? Até se conversam bastante. A ideia é que eles trabalham juntos. Né? Mas no final tem a ver então com essa região do cérebro aí, como é que chama mesmo? A junção tempo-parietal. Junção tempo-parietal, né? Que eu chamei de maestro aqui durante esse episódio, né? Mas maestro de sentidos. De integrar as informações sensoriais. E numa situação de muito estresse, ele meio que tem essa desagregação. Dá um bug e aí você tem essa coisa que parece uma alucinação de quase morte. Isso. Então, só pra dar até algum detalhe a mais. Quando você tem baixa oxigenação, tipo, você sobe uma montanha, né, por exemplo, o que vai acontecer com a sua visão? Você vai começar a ver em túnel. Certo. Você vai perder a visão periférica. Então, já é a visão em túnel vem dessa questão de você estar com baixa oxigenação. Sim. Faz todo sentido. Enxergar a luz... Né? Vem um pouco da sensação de medo, porque a sensação de medo aumenta o contraste e também a falta de oxigenação. Tá? Então você consegue, por explicações neurofisiológicas, meio que explicar todos os tipos de comportamento, né, ligados à experiência de quase morte, sem necessidade de nenhuma evidência transcendente. Né? Então a sensação de paz, né, vem do fato da dissociação. Então, não é você que tá tomando tiro, entendeu? Você tá de longe, é aquela coisa. Então dá uma sensação de ausência de percepções, de sensações, né? Então, muito interessante. Sem dúvida. Então, essa sensação de paz aí que as pessoas, que o ser humano tanto busca, não é? Pois é. Busca, pode ser que a gente tenha com a ketamina, hein? Então, de novo, ela pode ter efeito adverso se você usar demais, né? Claro, ela pode ser... medicamento, não tô falando que é pra gente usar igual bala. Isso, não é igual uma droga de abuso, tá? Não se sabe ainda de segurança e tal, tem essas questões. O uso recreativo é bem discutível ainda, tá? Ainda mais por conta de que não se conhece bem o mecanismo, não se sabe se vai dar um ruim, né? Mas como modelo de estudo desse fenômeno é algo muito útil. Muito, muito útil. E de novo, você vê que o método científico, ele é muito interessante, ele permite você pegar um fenômeno complexo, muito interessante, decompor ele em partes, explicar cada uma das partes e descrever uma teoria razoavelmente suficiente. É verdade. Para explicar. E ainda mostrar como o nosso cérebro é surpreendente. Né? Como o nosso cérebro é surpreendente, interessante e prega, entre aspas, peças na gente mesmo. Verdade. Nas nossas próprias percepções. Verdade. Né? Então, para encerrar, tem um artigo de 2019 que fez um certo buzz na internet, né? Vamos deixar ele na descrição também, um artigo da Nature,
Eu não sei se você ouviu, assim, saiu até na TV mesmo, aberta, que fala sobre um estudo que um grupo fez que trouxe um cérebro de um porco de volta à vida. Sim, que ressuscitaram um porco. Isso, esse não é bem assim, mas a ideia é essa. No jornal, na TV, foi assim que anunciaram, ressuscitaram um porco. Então. Mas o experimento é sensacional. Eles pegaram um conjunto de porquinhos certo. que já iam ser abatidos para alimentação, tá? Isso é bem descrito no artigo. E aí eles pegaram um conjunto, eles fizeram assim, eles dissecaram o cérebro do porco. Então eles cortam a cabeça, tiram o cérebro, não tinha o corpo, só tinha o cérebro do porco. Aí eles pegaram as artérias que irrigam o cérebro, ligaram certinho, né? Colocaram dentro de um receptáculo com água, né? Com uma substância, colocaram o cérebro lá e fizeram a alimentação desse cérebro. Então tiraram o sangue e colocaram uma substância que irriga e alimenta as células. Certo. E beleza. Então tem até no artigo a descrição do aparato, de todas as substâncias que eles colocaram, tal. E aí ele ligou, deu tudo certo, estava funcionando, eles desligaram. Então eles deixaram o cérebro naquela água, um conjunto de cérebros, né? Por 10 horas desligado, morto. Morto, morreu, né? Morto. Aí eles fizeram medidas da atividade neuronal, da atividade sináptica, de reações inflamatórias do cérebro e viu que estava compatível com o cérebro morto. Certo. E beleza. Aí eles pegaram e ligaram a máquina. Irrigaram o cérebro de novo. Voltou. Então eles fizeram assim, quando o cérebro tinha acabado de ser tirado, eles fizeram as medidas, então o cérebro estava vivo, deixaram o cérebro 10 horas parado, ligaram de novo, né? E fizeram uma medida de novo. Então, eles viram que a atividade neuronal estava ativa no momento que o porco foi morto. Depois de 10 horas, eles pegaram e viram que a atividade tinha cessado, então morreu. Sim. E depois eles irrigaram de novo e pegaram uma amostra e viram que a atividade do cérebro estava igual a antes. Caraca! Então eles meio que... Todas as atividades neuronais do cérebro voltaram à vida. Atividades neuronais. Neuronais, né? isso. Não quer dizer que... E aí foi uma coisa Não quer dizer que o porco saiu andando depois disso. Não, ele era só um cérebro dentro do negócio. Mas aí as pessoas... Muita gente ficou discutindo isso. Mas... E se ele acordou? Não tem isso. Era só o cérebro mesmo. Sim, só quer dizer que dá pra você reativar a atividade neuronal... Isso, depois de um período... Mesmo depois de ter declarado uma morte cerebral, assim. Uma morte cerebral ainda extirpado do corpo mesmo, né? Sim. Inclusive, um dos objetivos desse trabalho... porque o cérebro já estava desconectado da coluna vertebral e da... Sim, né? da caixa craniana. Era só o cérebro mesmo. É bem coisa de Black Mirror, né? Que Black Mirror, Dane-se Black Mirror. E aí eles colocaram esse cérebro lá e qual que é a importância desse trabalho? Mostrar que o cérebro tem uma resiliência. Então, inclusive, para pessoas que tiveram, por exemplo, um ataque cardíaco mais grave, passaram por um período de morte cerebral, existe a possibilidade de retorno. Né? Então, verificar essa possibilidade técnica, né? Ainda, o aspecto prático ainda vai demorar muito tempo, mas mostra que é possível que esse cérebro volte à vida. Que loucura, hein? E que área que eles escolheram para fazer as amostragens? A junção temporoparietal. Porque se aquela área funcionar, quer dizer que há integração das áreas. Então escolheram justamente uma área muito importante. No nosso maestro. Pois é. Carla Salles, de Toulouse, na França. Espero que a sua pergunta esteja razoavelmente, satisfatoriamente respondida. Isso. Espero que você não fique muito noiada. É verdade. Né? Fique mais calma. Tá? Que não necessariamente é uma coisa transcendental. Isso. Tá ligada à espiritualidade. Provavelmente tem só a ver com o seu... Com a sua cuca. Como é que chama lá? Como é que... com a sua junção temporoparietal. Com a sua junção temporoparietal. Isso. Cuide dela direitinho. Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. Naruhodô. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodô Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô.
podcast é apresentado por b9.com.br.